Eu sou a Leila de Castro, eu venho do teatro e em 99 eu comecei na dublagem. Então, eu comecei a dublar fazendo estágio. Na verdade é assim, como eu venho do teatro, eu conheci o Mauro Eduardo no teatro, que era produtor na época do espetáculo que eu estava fazendo. E aí a gente acabou se relacionando e casando. E aí ele falava pra mim, Leila, vai dublar. E eu falei, ai não, porque eu já conhecia a dublagem. Ai, a dublagem você tem que ficar dentro de uma caixinha. E aí você tem que ficar lá e não pode se movimentar. E eu sou toda assim, né? Ai. E aí ele falou, não, vai, porque a dublagem é legal, você vai se divertir, você vai fazer vários personagens. Enfim. Ele falou, olha, não precisa começar comigo. Que eu falei, porque é o teu território, eu não quero que as pessoas me vejam como a atriz que está entrando na dublagem, porque é casada com Mauro Eduardo, que já tem anos de estrada. Aí ele falou, não, então vamos fazer o seguinte, eu vou te apresentar para uma diretora, e aí você vai fazendo estágio com ela. E aí se tu se identificar, com certeza ela vai te colocar na dublagem. Que foi a Gilmara Sanches. Então assim foi, eu fiquei um tempo, quase um ano estagiando com a Gilmara no estúdio e logo em seguida ela já me colocou no estúdio, né, naquela série chamada Lessie, aquela antiga, mas depois nesse tempo ela estava voltando, sendo redublada e aí eu tinha uma participação pequena de um garotinho que falava oi. E aí ela falou, vai lá e faz esse oi pra mim. E eu falei, ai meu Deus, é só um oi. Eu vou te ensinar a fazer menino. E aí ela me ensinou como fazia o biquinho do menino. E aí eu fiz um biquinho do menino, fiz o oi do menino. Passado semana seguinte, ela me ligou me xingando até. Ela falou, por que agora? Eu te coloquei pra fazer uma pontinha, um oizinho, e esse moleque voltou com tudo. E agora você já tem um fixo na série. Agora você vai se tornar dubladora. E eu falei, ai meu Deus. Mas eu suava muito pra fazer oi. E aí começou a minha carreira na dublagem, né? Comecei o estágio, aí logo em seguida já... é muito divertido. E ao mesmo tempo é muito estranho, porque eu costumo dizer o seguinte, mesmo você sendo ator, mesmo você colocando toda a intenção que o personagem requer, mas tem a sua verdade ali. Então, quando você coloca a voz para fora, é a sua verdade, não que o ator não tenha que fazer o seu papel, não faça o seu papel verdadeiramente, mas a voz é algo muito no recôndito do ser, da alma, do espírito. Eu falo que muitos dubladores estão nesse meio através da espiritualidade, porque é muita verdade que você tem que trazer no seu tom de voz. Lógico, você tem a preparação, você tem a técnica, mas para vestir um personagem você tem que trazer a sua verdade. Então, como eu entrei muito, venho do teatro, não era um meio que eu fui buscar, não foi um meio que eu vim, o meu sonho de criança, meu sonho era do... Não. As minhas inspirações, depois que eu já estava dublando, assim que eu entrei, comecei a fazer os estágios e tal, e até foi na Centauro com a Gilmara Sanches. Então eu comecei a identificar as vozes da minha infância, quando eu encontrava com essas pessoas no corredor. E essas pessoas que fizeram a minha infância, que era aquelas séries Dina Eugênio, A Feiticeira, essas pessoas eu encontrava nos corredores, e aí quando a pessoa falava bom dia, eu falava,
meu Deus, a voz da minha infância, que coisa linda. E aí se encontrar com essas pessoas, elas te trazem uma referência de infância e te faz resgatar a sua criança interior. E aí você acaba trazendo uma diversão para a dublagem, né? É uma profissão, é um trabalho sério, mas quando você traz essa criança interior para atuar, você lida com esta profissão com muita alegria e com muita diversão, com muita seriedade, né? Porque toda criança que vai fazer a sua brincadeira, ela leva muito a sério aquela brincadeira, né? Você vai fazer um esconde-esconde, ela se esconde. E o outro que vai buscar, ele também vai, né? Mas não deixa de ser divertido. E assim é a dublagem. E essas pessoas que foram as minhas grandes referências, né? Mas foi no dia a dia. Não foi assim, eu tenho essa pessoa na minha cabeça para ser dubladora. Não, foram as pessoas que eu fui conhecendo no dia a dia, nos corredores, porque no nosso meio artístico, tá? Não só na dublagem, teatro, televisão, cinema, existe um ego muito grande. Eu sou o melhor, eu sou muito bom, e as pessoas vão se enaltecendo, né? Então conforme eu fui conhecendo as pessoas, às vezes até me decepcionava um pouco. Mas as mais antigas, aquelas que tinham a minha referência, que eu tinha a referência mesmo na infância, essas foram primordiais nessa minha estrada. Os meus personagens geralmente assim são a minha avó, o time, né? O que eu comecei a falar, né? O menino que eu fiz nessa série Lessie. Por que ele foi marcante para mim? Porque era um menino muito ingênuo. Ele era o melhor amigo do principal. Ele se tornou o melhor amigo. E ele gostava muito de brincar, e foi como eu comecei na dublagem, né? Como criança, como menino, fazendo voz de menino, né? E ele falava: oi, time, vamos brincar hoje? Cadê a Lessie? Nossa! Tem a My Little Pony, né? Que é a Escuta-Lu, que eu já estou há muitos anos fazendo, então eu recebo gente que já a Escuta-Lu My Little Pony está estreando nos Estados Unidos, o pessoal já me manda mensagens: Escuta-Lu, nesse episódio vai fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então é uma série que me traz bons frutos, né? Que ela é tipo, quando eu comecei a fazer, ela parecia meio menino, meio menina. Então eu nunca soube direito, assim, o que fazer com ela. Então ficou uma voz meio menino, meio menina, né? Aí depois, agora que ela se mostra mais menina. Mas ficou... Ei, Rainbow Dash! Eu acho que é melhor nós irmos por aqui. Não. Não! Eu também gosto disso. Nós vamos ser umas grandes descobridoras de marca. É isso aí. Essa é a Escuta-Lu. Então, e a Jane, do Blind Spot, vou falar dela porque é a série que mais, assim, tá ainda, né? Tá acontecendo. E muita gente fala dela. E é a minha voz normal. É a minha voz com a interpretação, com intenção. É uma agente ela se torna uma agente do FBI. Ela tem o corpo todo tatuado e cada tatuagem tem um segredo a desvendar ali. Fiz ela 100% na língua portuguesa. Eu não coloquei nenhum ok. Mesmo ela sendo um agente do FBI, porque eu penso que a dublagem ela tem que ser
100% brasileira, na sua linguagem total. A dublagem é uma arte, né? É uma arte, é uma das funções do ator que a gente pode vivenciar todos os personagens, que eu digo, de várias histórias de desenho, de filmes, de novelas, de realities, tudo num dia só. Esse é um dos trabalhos mais desafiantes do ator. Então ela é para mim uma arte, sim, mesmo que a gente, mas a dublagem é uma cópia, então é quase que uma cópia do que está pronto. Sim, é uma cópia do que está pronto, mas com a nossa intenção, com a nossa linguagem, com a nossa atuação. Então não deixa de ser um trabalho de arte feito pelos artistas brasileiros. Então os atores, atrizes brasileiras que têm que colocar toda a sua gama artística naquele trabalho que já foi feito. E inclusive nós temos que ser muito rápidos, porque o ator, muitas vezes no filme, levou 6 meses para fazer o filme, porque ele ensaiou, ele se preparou, ele fez todo um trabalho, teve toda uma equipe por trás dele para fazer aquele trabalho. E o dublador, ele tem apenas 1 hora, às vezes nem isso, para resolver a situação que está ali. E ainda você tem que colocar no sync, falar em português, colocar numa forma que seja da melhor forma possível do que está ali, né? Então eu acho que o trabalho do dublador é uma arte maravilhosa, assim, né? O que eu espero de um ator profissional, porque eu venho do teatro amador. E o teatro amador é uma das fontes, assim, de gama do artista muito, muito forte, muito... E eu costumo brincar dizendo que eu quero morrer amador e não quero ser profissional. Porque eu acho que às vezes o profissional ele fica tão fora daquilo que a arte precisa, que é o lado mais essencial do artista, que é o humano. Então, mas eu não posso fugir da pergunta, né? O profissional, ele respeitar a obra, né? Eu acho que o profissional é aquele que conduz a sua essência enquanto artista. Esse para mim é o melhor profissional, eu acho. Eu sou uma pessoa muito otimista, mas eu acho que tá tudo muito à la vontade, né? Depois que inseriram essa coisa de... Eu sou que nem Ariano Suassuna, falo um oxente, mas eu não falo um ok. Então é fast food, eu falo prato rápido, um self-service, vamos lá se servir rapidamente. Então tem essas coisas que a gente, né? E aí tá tudo muito complicado, tá saindo da mão do artista a função da dublagem. Eu vejo hoje que essa coisa de o cliente, o distribuidor, determinar como que tem que ser feito, como que tem que ser falado, você perde muito no trabalho artístico. Então, acaba que meio que robotizando o trabalho. Então, daqui a 10 anos, se hoje já não está mais na mão do artista, não está mais na mão do diretor, não está na mão nem do dono do estúdio, que muitas vezes recebe o produto, ele tem que acatar ordens do distribuidor que determina como que a linguagem daquele trabalho tem que ser feita. Só que existe uma linguagem já pronta e a gente repete, a gente dá vida para aquilo que está ali, né?
dar uma vida versão brasileira, né? E isso já está fugindo das nossas mãos, né? O cliente já determina tudo. Então, por exemplo, a gente vê os realities hoje, muitos a gente vai gravar e o diretor diz assim, olha, o cliente pediu para ser clean, uma coisa assim. Então, como? Né? Às vezes o texto, a tradução, outro dia eu fui dublar um reality. No texto estava escrito já, a tradução estava escrita obrigado. Hã? A palavra não é obrigada? Obrigado, né? Feminino, masculino. Não, a tradução já estava brigada. Sem já o artigo, né? Então, se hoje já está assim, imagina daqui a 10 anos, né? Quem que vai estar determinando o quê, né? Então, não quero pensar pessimistamente, adoro criar palavras, mas é isso, eu acho que a gente está caminhando para um mundo mais robotizado. Eu acho que é o próprio Mauro Eduardo, né? O próprio Mauro Eduardo, porque ele é um dos diretores mais essenciais da dublagem, assim, e um dos caras mais exigentes, é um dos caras com mais autonomia, pelo menos ele tenta ser dentro do estúdio, né? Eu não sei se vocês conheceram Armando Tiraboschi. Então eu dou a referência do Luiz Carlos de Moraes, porque esse é fantástico. Segurança, dinâmica na leitura. Eu acho que a palavra seria segurança e firmeza. Eu acho que a dublagem, essa coisa de você ter que, como eu falei no começo, de ter que trabalhar com a sua essência, com a sua personalidade, com a sua verdade, ela me trouxe um autoconhecimento fantástico. Porque no teatro você utiliza os braços, você utiliza o seu corpo, você utiliza o seu rosto, o seu olhar. Então a voz ela fica aqui, fica nesse conjunto. Na dublagem é só a sua voz. Então ela tem que ser limpa, verdadeira, com uma dicção perfeita e firme, né? Porque na voz você passa todo tipo de emoção, inclusive o seu nervosismo, se não tiver controle, né? Por isso que eu disse que me trouxe mais segurança. Assistam mais filmes dublados, valorizem o artista brasileiro, não deixem serem condicionados a um pensamento, agora eu vou lá para a política, norte-americano, que dita como a gente tem que pensar, como a gente tem que agir, como a gente tem que falar. A dublagem é uma arte e ela deveria ser respeitada, assim como tudo que a gente assiste na televisão, e a gente tem um carinho, um respeito por aquilo que a gente assiste, pelos nossos atores, né? Principalmente pelas novelas brasileiras, né? Hoje está se perdendo um pouco, mas eu acho que ainda está no ápice ainda a novela, né? Considerada. Eu acho que o trabalho da dublagem deveria ser tão valorizado quanto as novelas, né? Eu acho que dá para fazer essa comparação. Então é isso, valorizar um pouco mais o trabalho do artista, não só da dublagem, do teatro, do cinema, não é?